Vamos ouvir a fala de Jeremy Powell, presidente do Federal Reserve, com a tradução simultânea da Denise Bobadilla. Do cenário de tarifas. Isso complicou um pouco a medida do PIB. O PIB, o PDF, o PPIB, como nós chamamos, que exclui exportações líquidas ou os investimentos de inventário, se mantiveram numa taxa sólida de 2,5%. O crescimento dos consumidores também foi mantido. No entanto, as pesquisas em domicílios e empresas mostram um declínio no sentimento nos últimos meses e uma incerteza elevada, certamente refletindo preocupações com a política de comércio e tarifas. Isso se mantém para ver no desenvolvimento nos próximos meses em gastos e investimentos. Nas nossas projeções econômicas, a participação nos projetos medianos do PIB aumentou 1,4% neste ano e a projeção é de 1,6% no próximo ano. No mercado de trabalho, as condições se mantêm sólidas. Os pagamentos ganharam uma média de 135 mil ao ano por mês nos últimos 3 meses e o desemprego se manteve na taxa já esperada próxima dos 4%. O crescimento do salário se manteve. No entanto, uma série de indicadores sugerem que as condições no mercado de trabalho estão em desequilíbrio e consistentes com o máximo emprego. Ele não é uma fonte significativa de pressão inflacionária, a questão do emprego. A projeção da mediana para o desemprego nesse ano é de 4,5% e a inflação diminuiu significativamente de suas alturas no meio do ano do que vinha em 2022, quando registrou uma alta. Os preços ao consumidores indicam um aumento de 2,3% nos últimos 12 meses. Isso exclui as categorias voláteis de alimentos e energia, que chegaram a 2,6%. Medidas de curto prazo na inflação mudaram nos últimos meses, refletindo tanto no mercado quanto nos investimentos. Respondendo em pesquisas com consumidores e empresas, elas mostram que as medidas estão consistentes com o nosso objetivo de inflação de 2%. A projeção de mediana no CEP para o total da inflação deste ano é de 3%. Ela teve altas de 2,4 em 2000, prevê uma alta de 2,4 em 2006 e 2,1 em 2007. Nossas ações na política monetária procuram sempre manter o máximo emprego e os preços estáveis para os americanos. Na reunião de hoje, nós decidimos, então, manter a taxa de juros como estava em 4,20, no intervalo de 4,25 a 4,5. Nós continuaremos analisando de acordo com os dados e com os riscos. Mudanças no comércio, na imigração, na política fiscal e regulatória continuam evoluindo e seus efeitos na economia permanecem incertos. Os efeitos das tarifas vão depender de outras coisas e expectativas desse nível atingiram um pico em abril e desde então declinaram. Mesmo assim, os aumentos em tarifas neste ano podem subir preços e pesar na atividade econômica. Os efeitos na inflação podem ser de curto prazo, refletindo uma mudança no nível de preço. É possível que os efeitos inflacionários podem ser mais persistentes, evitando o resultado dependendo do tamanho dos efeitos das tarifas ou de quanto tempo as expectativas de inflação se manterão ancoradas. Nossa obrigação é manter as expectativas bem ancoradas para prevenir um aumento no nível de preços para que ele se torne uma inflação. Nós sempre procuramos equilibrar o máximo emprego e a estabilidade de preço. E sem fazer isso, nós não podemos manter as condições de mercado e de preços que beneficiam todos os americanos. Se considerarmos que algo a ser mudado, nós devemos ver por quanto tempo a economia deve ser mantida e avaliarmos cada um dos objetivos
e sua diferença ao longo do tempo. No momento, nós estamos bem posicionados para entender o curso da economia antes de pensar em qualquer ajuste. No comitê, o SP colocaram suas avaliações individuais do caminho apropriado, baseado em do que cada um pensa no cenário à frente. A mediana projeta que o nível apropriado para a taxa dos fundos federais será de 3,9 ao final desse ano, o mesmo projetado em março. A projeção cai para 3,6 ao final do ano que vem e 3,4 em 2027, um pouco mais do que a previsão anterior. Claro que previsões individuais estão sempre sujeitas à incerteza e a incerteza no momento é elevada, como eu já disse. Nesse momento, o comitê continua discussões em relação à nossa revisão da política monetária de 4 anos. Estamos avaliando os riscos e incertezas relevantes para a política monetária e as potenciais implicações para a estratégia de política e as comunicações. Nossa revisão inclui falar com uma série de atores e partes, incluindo aliados do Fed, e nos próximos nós estamos abertos a novas ideias e ao retorno crítico de todos. Nós pretendemos, no final deste verão nos Estados Unidos, encerrar e trazer todas as nossas modificações para liberar esse relatório. O Fed tem 2 objetivos para a política monetária, que é máximo emprego e preços estáveis. Continuamos comprometidos em apoiar o máximo emprego, abaixar a inflação de uma forma sustentável no objetivo de 2% e manter a inflação de longo termo em expectativas bem ancoradas. O nosso sucesso nesses objetivos importa a todos os americanos. Entendemos que nossas ações afetam comunidades, famílias e empresas em todo o país. Tudo o que fazemos está a serviço da nossa missão pública e o Fed fará tudo para manter o máximo emprego e a inflação bem ancorada. Agora as perguntas. Colby Smith, no New York Times. Até que ponto esse impacto mais limitado das tarifas na inflação acabam afetando os resultados econômicos e como eles irão se materializar nos dados? Nós tivemos até agora 3 meses de leituras favoráveis de inflação desde das leituras mais altas de janeiro e fevereiro. E parte disso faz parte de serviços a domicílios e serviços para não domicílios, e que eles estão consistentes com a inflação de 2%, o que é uma boa notícia. A inflação de produtos ela aumentou um pouco, e é claro, como nós esperamos mais disso ao longo do verão. Leva um tempo para que as tarifas trabalhem na cadeia de distribuição até o consumidor final. Um bom exemplo seria produtos vendidos no varejo que foram importados meses atrás, antes das tarifas serem aplicadas. Então, nós esperamos ter mais desses efeitos nos próximos meses. Nós também tivemos aumentos de preços em algumas categorias relevantes, como computadores, equipamento de audiovisual, que pode ser atribuído ao aumento de tarifas. E quando olhamos para pesquisas em empresas, nós avaliamos uma série de coisas, mas muitas empresas esperam ter alguns dos efeitos das tarifas para a pessoa seguinte na cadeia, e a última pessoa é o consumidor. Hoje, o efeito dessas tarifas e a duração, o tempo que elas vão levar, são muito incertos, e é por isso que nós acreditamos que o apropriado é mantermos como estamos agora e pensar nas nossas políticas, se elas estão bem posicionadas para reagir aos desenvolvimentos à frente. Será que a gente pode interpretar os cortes nas taxas
que ele vai que ele se mantém, ele está respondendo a esse cenário ainda incerto? Ou como que a gente pode pensar nessas previsões que o senhor mencionou há pouco? Se olhamos a previsão, nós olhamos geralmente que esperamos que a inflação suba e depois volte ao normal, mas não podemos entender que na verdade do nosso trabalho é assegurar que se a inflação subir, ela não se torne um problema inflacionário. E isso depende do tamanho dos efeitos e por quanto tempo a gente consegue manter a inflação bem ancorada. Howard Schneider, da Reuters. Se olharmos para o caminho, começando em dezembro até hoje e ajustando o tempo aqui, nós tivemos 0,25 do projetado. Isso é um resultado dessa sensação de que as tarifas vão trazer uma inflação mais persistente ou de reavaliações de curto prazo? Por que vocês diminuíram essa velocidade agora? Olha, eu vou focar mais no curto prazo. Nos últimos anos é muito difícil, tornou-se muito difícil ver para onde a economia vai e pensar no longo prazo, por exemplo, numa taxa neutra, por exemplo. Se olharmos para o que temos aqui, desde março, há um crescimento um pouco menor, um pouquinho menor, cerca de 0,10, e a inflação se movendo 0,3. É um movimento parecido com o que tivemos no ECP de dezembro a março. Então, nós temos o efeito das tarifas depois que tivemos em abril, depois do encontro de março, foi um pouco maior do que as estimativas anteriores. Então, nós estamos adaptando em tempo real. E o que temos é uma soma de avaliações individuais. O senhor disse que os riscos diminuíram nesse fronte, mas em julho ainda nós teremos as tarifas que serão aplicadas, aquelas que foram anunciadas no dia da libertação. Nós temos agora mísseis no Oriente Médio, talvez no envolvimento dos Estados Unidos. Como avaliamos esses riscos? Bom, como eu disse, a incerteza sobre o cenário econômico diminuiu, mas ainda é muito, muito elevada. Em 5 anos a gente pode olhar isso de novo e eu me lembro de cobrar isso, por favor. Acho que a incerteza ela teve uma alta em abril e desde então ela diminuiu. E é importante reconhecer isso. Ela diminuiu, mas ainda é elevada. Eu acho que essa é uma declaração bastante precisa do que está acontecendo. Eu sou Chris, da Associated Press. Há um argumento a favor de cortar as taxas de juros imediatamente, já que a inflação ela diminuiu e está em cerca de 2%, apesar das tarifas. E quando olhamos para o mercado de trabalho, ele está concentrado em alguns setores. Nós temos dados também dos domicílios, como um revelador de manhã, que mostram uma certa fraqueza. O senhor tem a preocupação de que a economia esteja enfraquecendo? Bom, nós monitoramos tudo. Se pensarmos no quadro geral, o que estamos vendo agora é o desemprego de 4,2% e uma economia que está crescendo a uma taxa, mesmo com os fluxos incomuns no primeiro trimestre, ela parece estar em 1,5% a 2%, talvez melhor que isso. O mercado imobiliário ainda é um problema de longo prazo e nós temos um problema agora de curto prazo. Nós temos falta no setor imobiliário, falta de habitação. Nós precisamos restaurar a estabilidade de preços nesse mercado. E acho que é o melhor que podemos fazer para esse setor. O senhor perguntou sobre o mercado de trabalho. Bom, nós, quando olhamos para a participação, para os salários, para a criação de trabalho, eles estão em níveis saudáveis. Eu acho que dá para ver que
Acho que é um resfriamento contínuo, mas nada preocupante nesse momento. Eu acho que a política monetária atual nos deixa numa posição para responder na hora, de acordo com os desenvolvimentos econômicos. E, por enquanto, nós avaliamos os dados com cuidado. Dadas as preocupações com o aumento da inflação, mas também há o cenário alternativo das tarifas, que podem trazer um crescimento mais lento. O senhor acredita numa probabilidade desse cenário, de que ele possa trazer a inflação, ou se esse resfriamento da inflação vai se manter? Olha, foi muito da conversa da reunião de ontem e hoje. Nós avaliamos muitos cenários diferentes, nós pensamos na inflação que não está em níveis que poderiam estar. O que as pessoas estão fazendo é olhar à frente num tempo de altíssima incerteza e ninguém avalia esses dados das taxas com o caminho correto. Nós fazemos isso a cada trimestre. É difícil fazer isso, em especial nessa época. Mas isso reflete como que o caminho da taxa envolve cortes, e no momento nós não achamos que os cortes são adequados, mas faremos isso quando apropriado, se apropriado. Eu gostaria que o senhor descrevesse como que a gente... O senhor fala que os níveis de incerteza são muito altos. Como que o senhor mantém a confiança para dizer que a inflação ou o crescimento, o desemprego estão bem ancorados? Quantos meses nós precisamos pensar nos dados para manter esse nível de confiança? É muito, muito difícil dizer quando algo vai acontecer. Nós sabemos quando se ele pode acontecer rapidamente ou não. Contanto que a economia esteja sólida e nós estejamos vendo o mercado de trabalho com crescimento e a inflação se movendo como gostaríamos, nós pretendemos manter assim como está. Nós aguardamos agora no verão como serão as tarifas. Nós imaginávamos que haveria um efeito maior pelas tarifas, eles ainda não vieram, mas vamos ver como o mercado de trabalho também progride nesse ponto. Em algum momento ficará claro, não dá para saber exatamente quando. Nós precisamos avaliar o mercado de trabalho muito de perto por sinal de fraquezas e as tarifas por sinais do que ela pode trazer. Nós temos muitas coisas acontecendo à frente, especialmente quando consideramos as tarifas. Nós temos uma estimativa e acho que todas as estimativas são muito parecidas. O senhor fala de estimativa, são estimativas do impacto das tarifas? Nós olhamos para o efeito das tarifas em média, mas o caminho das tarifas até o preço, até a inflação chegar no preço final é um longo processo. Se você pensa, por exemplo, numa cadeia, você tem o fabricante, o exportador, o importador, o vendedor e o consumidor, e cada um tenta não pagar as tarifas, mas passar para o outro, mas juntos eles vão pagar. Talvez uma parte pague tudo. E esse processo é muito difícil de fazer uma previsão. Eu acho que nós temos de ser humildes sobre a nossa capacidade de fazer previsões. Então, é preciso ter dados reais para tomar decisões melhores. Nesse meio tempo, nós podemos fazer isso porque a economia se mantém em uma condição sólida. Nick Jamaros, do Wall Street Journal. O senhor pode explicar um pouco sobre a divergência que vimos nas projeções de 2025 ali no gráfico? Um grupo de autoridades fizeram proposta de não haver cortes, outros de cortar ponto.
Isso pode ser difícil de resumir, mas é uma questão das pessoas terem uma visão diferente, uma reação diferente, um diferente compromisso. Como que isso se manifestou nesses 2 dias de reunião? É, em geral, o caso. Nós temos uma diversidade muito saudável de visões no comitê. Nós tivemos um apoio forte para a decisão de hoje e para a nossa política, que ela está num bom lugar. Mas são dois pontos que você mencionou. O primeiro é que as partes têm uma diferença de previsões e elas se alinham onde estão os pontos ou não. Então, um ou outro pode imaginar que mais cortes seriam necessários. Mas todos concordamos que quando pensarmos em numa normalização, as diferenças seriam menores. Então, essa é a primeira parte. A primeira parte é essa da previsão. A segunda parte é que as pessoas podem olhar para os mesmos dados e avaliar os riscos de forma diferente. Isso inclui o risco de alta inflação, dela ser mais persistente, ou o risco do mercado de trabalho. Então, as pessoas avaliam de jeito diferente. Precisamos olhar para isso também. São as duas formas de que as duas coisas são conduzidas aqui. Lembre-se, como eu disse antes, que com a incerteza elevada, como ela está agora, ninguém tem esses caminhos das taxas com muita convicção. Eu acho que conforme os dados saem, nós enxergamos a diminuição dessas diferenças. Dado toda a incerteza que o senhor mencionou sobre os níveis de tarifa, o aumento de preços, a compressão das margens, não seria melhor ter taxas numa posição mais neutra até que a economia atravesse esse período de alta incerteza? Se olharmos dos dados para trás, não podemos, a gente tem de olhar para frente e pensar que toda a previsão, o que ela vem trazendo, o que o Fed está dizendo é que nós esperamos que um pouco de inflação possa acontecer no futuro. Mas a economia ainda está sólida, então nós não podemos agir com o que está acontecendo agora. Há uma série de possibilidades em como a inflação afeta e outros efeitos que elas podem trazer. Então, nós temos, se a gente esperar alguns meses e a gente tem uma sensação do que será esse caminho pela inflação ou não, ou o efeito nos gastos, ou na contratação e todas essas coisas para tomarmos essa decisão. Michael McKee, da Bloomberg. O presidente continua a insultar o senhor, eu diria, mas isso é só barulho que os mercados deveriam ignorar até que o seu mandato termine? Ou o senhor se preocupa que isso pode levar a mais pressão na confiança, por exemplo, em Wall Street, nos consumidores, sobre o resultado da economia? Do meu ponto de vista, não é complicado. O que todos no comitê acham é que a economia americana está sólida, com um mercado de trabalho forte e preços estáveis. É o que queremos, é o que achamos que estamos posicionados e podemos responder de forma adequada, de acordo com os dados. A economia tem sido resiliente e parte disso vem da nossa posição e acho que nós estamos numa boa posição para responder a desenvolvimentos econômicos. É isso que importa. É isso que importa para nós. E é tudo que importa para nós. Mas eu preciso perguntar, se o senhor não for indicado novamente, o senhor continuará sendo governador do banco ou chair? Eu não estou pensando nisso no momento. Obrigada. Obrigado. Em relação às batidas nos ambientes de trabalho, as batidas contra imigrantes nos ambientes de trabalho, imigração, certo? Eu não quero fazer especulações. Uma maneira de olhar para isso do ponto de vista econômico, nós não comentamos na política de imigração.
Não é nosso trabalho fazer isso. Mas quando olhamos para a taxa de desemprego, ele tem sido sólido em um nível baixo. Ele não está subindo, ele está numa taxa boa. Então, eu acho que a demanda por trabalho, o suprimento de trabalho estão se movendo num nível adequado. A oferta de trabalho está diminuindo porque os números de imigração que vimos estão mais baixos do que eram. Então, há dois fatores, né? A oferta e a demanda. Mas a taxa de desemprego se mantém num nível estável. O senhor poderia falar sobre possíveis mudanças no SEP que o senhor mencionou ali na revisão da estrutura? A revisão da estrutura tem duas trajetórias. A primeira, ela reflete na nossa declaração de consenso e nós iremos anunciá-la ao final do verão. Nós estamos bem avançados nesse processo, nós fizemos reuniões, tivemos discussões sobre mudanças específicas no texto. Essa é a parte da estrutura. A segunda parte são as nossas ferramentas de comunicação e práticas. E essa parte vem depois. É o que faremos no outono. O que fizemos nessa reunião foi nos preparar o terreno para isso. Nós tivemos uma reunião na qual falamos de alto nível sobre uma série de ideias, o SEP a partir disso. Muitas outras apareceram. Como a gente acha que as nossas comunicações podem ser melhoradas. E foi uma conversa ótima. Com muitas ideias, mas olharemos para isso com a nossa equipe e anunciaremos no outono. Eu apoio apenas a implementação de coisas que tenham um forte apoio. Acho que as nossas comunicações são bem recebidas, elas não são mal entendidas, mas é sempre bom melhorar. Então, estamos vendo como podemos melhorar para trazer mais clareza para benefício do público. Muito obrigada, Kelly O'Grady da CBS. O senhor é muito conhecido como a pessoa que toma decisões baseadas em dados e não em especulação. O senhor disse hoje que os dados da inflação estão bem. Não sabemos ainda como a inflação irá trazer impacto nos preços. Mas da última vez que o senhor cortou a taxa de juros em dezembro, ainda havia essa questão das tarifas no ar. O que tornou confortável cortar quando a inflação estava mais alta e não cortá-la hoje, por exemplo? A previsão para a inflação em dezembro era de 2,5% no core, que é uma boa previsão de inflação. O que aprendemos, e isso foi muito antes de termos qualquer ideia de quais seriam as políticas. Acho que as tarifas serão... nós descobrimos que as tarifas foram muito maiores do que imaginávamos. E várias pessoas elas têm a capacidade de fazer previsões bastante precisas nisso. Em abril, nós vimos que as tarifas poderiam significar uma alta de inflação. Nós tivemos 2,8 em março, agora 3,1. Essa é uma boa parte da mudança. Isso fala dos efeitos de que as tarifas, como eu já disse, a gente não sabe até onde elas vão, mas acho que elas terão um impacto ainda maior do que outras previsões têm dado. Os consumidores estão buscando alívio nas tarifas quando se trata de empréstimos, para empréstimo imobiliário. Quando olhamos para o preço, para a inflação acumulada nos últimos 5 anos, os preços subiram mais de 20%. Isso é bastante duro. Então, quando é um ponto de inflexão para avaliar o quanto ela pode afetar o público norte-americano ou ela beneficia a economia? A melhor coisa que nós temos de pensar para o público é restabelecer a estabilidade de preço. Se nós podemos restaurar, isso significa 2% de inflação e de uma forma sustentável e máximo emprego. Esse é o nosso objetivo e é o melhor que podemos fazer para o povo americano.
para domicílios e empresas. É o que podemos trazer. E as pessoas podem tomar suas decisões sem ter de pensar em inflação. Nesse meio tempo, a gente tem de manter as taxas altas para manter a inflação baixa. Elas não estão muito altas, vamos ser sinceros. A política está de forma modesta ou moderada, restrita. Se olharmos para a economia, nós não temos uma política muito restritiva. Eu acho que ela é modestamente restritiva. Eu acho que temos confiança para dizer que a inflação está caindo. Sem as tarifas, essa confiança estaria maior, porque nós estaríamos vendo o que está acontecendo nos serviços não domésticos e nos serviços para domicílios. Acho que precisamos saber um pouco mais sobre as tarifas. A gente não sabe como será a reação a elas. Nós não temos confiança até ver o tamanho dos efeitos dela. E aí poderemos fazer um julgamento melhor. Nós podemos ter tempo para isso, porque o desemprego está em 4,2, os salários estão se movendo para cima. E nós tivemos uma inflação de 2,3 nos últimos 12 meses, então é uma boa economia, uma economia sólida com um crescimento decente. O senhor disse que a incerteza caiu, a economia está num ritmo sólido. O senhor está indicando de que os americanos devem esperar alguma dor na economia no segundo semestre? Não é o que estou dizendo. Do meu ponto de vista, é que a economia está num momento sólido, americana, a inflação está se mantendo num nível, assim como os salários, enfim, a criação de novas vagas. O que a gente espera para reduzir as taxas é entender o que vai acontecer com o que se relaciona à inflação tarifária. Há muita incerteza em relação a isso. Todas as pessoas que fazem previsões, pessoas que fazem isso profissionalmente, pessoas que... Todos veem um aumento na inflação nos próximos meses por causa das tarifas, porque alguém tem de pagar por elas. E alguém nessa cadeia, entre o fabricante, o exportador, o importador, o vendedor e alguém ou alguém mais até chegar no consumidor. Então, essa cadeia, ninguém quer ser aquele que irá pagar o custo, mas o custo da tarifa tem de ser pago por alguém. E parte dele vai cair no consumidor. Nós sabemos disso porque são o que as empresas dizem, são o que os dados mostram do passado. Então, nós sabemos que isso está vindo. Mas precisamos ver um pouco disso antes de fazer julgamentos de forma prematura. O senhor toma decisões olhando para o futuro. Os dados de hoje não indicam de que deveria haver um corte nas taxas? A política monetária tem de olhar para o futuro. Isso é elemental. Nós temos de pensar nos dados que estão chegando, a previsão, como ela evolui, e avaliar os riscos sempre. Bem no começo da pandemia, nós cortamos as taxas a zero imediatamente e nada havia acontecido. Nós sabíamos que isso seria muito ruim. Nós sabíamos que o mundo estaria muito difícil, tudo seria difícil dali para frente. Então, era algo que a gente sabia que viria. Só não sabia o tamanho. De novo, a economia agora parece estar sólida, o mercado de trabalho não está sofrendo, não está implorando por uma corte na taxa. Há uma sensação muito diferente nas empresas. As pessoas estão descobrindo um jeito de trabalhar com isso, e eu acho que é mais positivo e construtivo do que era 3 meses atrás. A nossa política monetária está numa boa posição, como eu já disse. A Mara Buckley, da Bloomberg. O senhor disse que o senhor anunciou que um programa de demissões no Fed. O senhor pode explicar o que mudou nesses 3 meses entre as declarações?
dessa mudança de equipes. Olha, eu não vejo isso como intencional. Perguntaram para mim se o Fed tinha muitos funcionários. Eu disse que não. As pessoas trabalham muito no Fed, como trabalham muito na Bloomberg também. Nós trabalhamos muito, mas nós temos de tomar conta dos recursos públicos e, às vezes, nós precisamos mostrar isso. Em várias vezes na história, nós tivemos de mostrar para o público quem nós somos, que nós cuidamos dos recursos públicos. Eu pensei que era uma época em que a gente podia... O nosso headcount está crescendo cerca de 1% ao ano. Então, ao longo de alguns anos, nós olhamos para todos os bancos centrais e onde a gente podia encontrar 10% dos funcionários que poderiam fazer outra coisa. E a gente pode fazer isso num período. E acho que isso não é fazer algo sem arriscar as nossas missões críticas. É algo que é preciso ser feito com cuidado, de uma forma muito bem pensada, respeitando que nós temos missões críticas a levar. Eu tenho muita experiência nas minhas carreiras anteriores com headcount, com redução de headcount, e é isso que nós fazemos profissionalmente. É preciso fazer algo muito bem pensado, bem planejado ao longo de um tempo. Eu acho que o Fed vai ficar bem. Eu acho que ninguém notou nenhum declínio na nossa capacidade de seguir com nossas missões, mas isso mostra ao público que nós cuidamos bem dos nossos recursos. Nós queremos mostrar que nós cuidamos bem. Nós estamos apenas no começo disso, nós temos um programa de buyout agora, e acho que muitas organizações podem fazer isso. Não dá para fazer isso todo ano, mas pode fazer isso em determinados intervalos, sem interferir com sua capacidade de entregar o seu trabalho. Claire Jones from the Financial Times. As you're no doubt aware, the Senate Finance Committee has Claire Jones, da Financial Times. O Comitê de Finanças do Senado tratou da lei, do projeto de lei da reconciliação nessa semana. Eu queria saber se no comitê vocês tiveram um debate sobre a política tarifária e das projeções para 2026. Nós não debatemos ou discutimos a política fiscal. Ela é totalmente exógena ao nosso trabalho. Nós não falamos sobre a lei ou sobre o conteúdo dela. Ele ainda está evoluindo. Quando isso chegar mais perto, é preciso pensar que nós temos uma economia muito grande e os efeitos estarão na margem. E se os dados estiverem na próxima reunião, nós poderemos discutir. Não é algo que a gente tenha discutido. Talvez tenha sido mencionado, mas acho que o resultado ainda não pode ser avaliado, é difícil ser específico. Neil Irving, da Axios. Houve alguns cortes, algumas mudanças na avaliação das estatísticas nas últimas semanas, tratando sobre financiamento. Duas coisas. Os dados que temos agora mostram que podemos fazer nosso trabalho. A questão é que estamos começando a enxergar algumas demissões e isso pode trazer alguma volatilidade nas pesquisas. Do nosso ponto de vista das empresas e governos, ter bons dados no estado da economia em a qualquer momento é um bem público enorme. Ele ajuda não apenas o Fed, mas ajuda o governo, ajuda o Congresso, o Poder Executivo e ajuda as empresas, porque elas precisam saber o que está acontecendo na economia.
Os Estados Unidos têm sido um líder há muitos anos nesse projeto de medir e compreender o que está acontecendo na nossa economia, que é grande e dinâmica. Eu odiaria ver isso sendo cortado, essas pesquisas sendo cortadas, porque é um benefício para o público. Porque as pessoas em todos os tipos de trabalho têm uma compreensão, a melhor compreensão possível do que está acontecendo na economia e o que pode acontecer. É muito difícil medir o que está acontecendo na economia americana. É preciso ver, é impressionante quantas coisas são necessárias para estimar o PIB dos Estados Unidos. É muito difícil. Então, não é um lugar para ser cortado. Eu acho que é preciso investir em pesquisa para o bem do público em geral. Hi, Victoria Guida with Politico. So you're conducting this monetary policy strategy framework review. Vitória Guido, do Político. O senhor tem conduzido essa estratégia de política monetária, a revisão, na verdade. Mas no próximo ano nós teremos um novo chair no Fed. E como isso pode afetar essa revisão da estrutura? Essa estrutura, o framework, ele começou a ser feito em 2012. É um documento do comitê. Não é algo que a gente reinventa e nada disso. É um documento que evolui e ele não depende do presidente do Fed. Ele depende da economia e o que a economia deve ser. Ele não é ligado a nenhum chair em particular, a nenhum presidente em particular. Nós costumamos fazer a revisão todo ano, agora fazemos a cada 5 anos. Eu acho que pode ser um novo presidente pode vir numa direção totalmente diferente, mas isso não é uma decisão minha. Não afeta a sua consulta? Não, de forma alguma. Thank you. Chair Powell, Matt Egan from CNN. Relatively low gas prices this year have helped Matt Egan, da CNN. Os preços baixos do petróleo ajudaram a baixar o preço da inflação nos relatórios recentes, mas agora com a crise do Oriente Médio, como o senhor acha que esse impacto de Irã e Israel podem impactar a economia, especialmente a inflação? E que lições foram aprendidas durante 2022, quando outro conflito, a guerra da Rússia e a Ucrânia, aumentou os preços de petróleo e gás? Nós estamos acompanhando como todos. Eu não sei se eu posso comentar nisso, mas nós certamente veremos preços de energia mais altos. E o que tende a acontecer no Oriente Médio, sempre que acontece algo, nós temos um aumento no Oriente Médio, nós temos um aumento no preço da energia. Mas, em geral, eles em geral não têm um efeito de longo prazo na inflação. A não ser nos anos 70, quando nós tivemos um choque bastante conhecido e que afetou bastante a economia. A economia americana depende muito menos do petróleo estrangeiro do que dependia nos anos 70. Eu gostaria de se perguntar sobre inteligência artificial. Alguns executivos de tecnologia estão preocupados de que a inteligência artificial pode tirar empregos de nível de entrada e aumentar o desemprego. O senhor está preocupado, de alguma forma, da ameaça da inteligência artificial ao emprego? Eu acho que é uma grande questão. A questão é se a inteligência artificial irá aumentar o trabalho ou diminuir o trabalho. Nós vimos esses anúncios, inclusive um que saiu hoje. Eu não vou trazer aqui alguns dados, porque a inteligência artificial deveria criar alguns trabalhos, outros substituir, ou fazer as duas coisas. Acho que todos que trabalham com inteligência artificial ficaram um pouco chocados com a capacidade disso. É algo que tem um potencial de transformação grande e provavelmente estamos apenas nos estágios iniciais. O que vemos agora em comparação com o que vimos 2 anos atrás é muito diferente. É difícil saber. Há otimistas que acham que todos serão mais produtivos e há aqueles que acham que ele vai substituir muitos empregos em todo o espectro. Eu acho que nós não temos uma visão daqui nossa, mas é algo que é uma questão que será importante por algum tempo.
Thank you. Greg Rapp from MarketWatch. I was wondering if you could step back a little bit, Chair Powell. Greg Robb, do MarketWatch. Eu queria voltar um pouquinho. Há uma série de artigos editoriais nos jornais dizendo que a economia americana e a economia global estão passando por uma mudança profunda. O fim do sistema Bretton Woods, o fim da era que surgiu nos anos 70, depois de Bretton Woods, na verdade. O senhor tem alguma explicação para o que estamos passando? No início desse mês, o senhor falou sobre Bretton Woods um pouco, e que esse sistema e como os movimentos do dólar não estavam impactando a economia. Será que é preciso, há uma mudança na maneira como monitoramos a política monetária? Essa é certamente uma época de mudança real, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista do comércio, do ponto de vista da imigração, não só aqui, mas em todo lugar. Há muita coisa acontecendo. Isso não muda como fazemos política monetária no curto prazo, e não muda nossos objetivos e o que queremos. São questões não só de governos eleitos, são questões gerais. Não é uma época de mudança real e veremos até onde ela vai. Se escreve muito sobre uma época de mais inflação, isso é possível, mas não é garantia. A inteligência artificial pode fazer as coisas irem em outra direção, tornar as pessoas mais produtivas e ir em outra direção. Mas o nosso foco é muito mais prático e é de como manter a inflação baixa e o emprego alto no curto prazo. É nisso que trabalhamos. Hello, Chairman Powell. Mark Hamrick with Bankrate. What is the view about the growing amount of slack in the job market, including Mark the softening Hamrick, in do payrolls, Bankrate. The forecast of a modest rise in the unemployment rate? Como o senhor tem avaliado as mudanças nos salários e a capacidade de manter, dos empregadores de manter esses aumentos de salários se tivermos inflação? Nós não vemos o desemprego subindo. O desemprego em 4,2, ele é num nível extremamente baixo. Não está tão baixo quanto na pandemia, que nós chegamos a 3,4, mas provavelmente mas é certamente um nível sustentável. Eu acho, em termos de salários, os salários reais após a inflação têm subido e de uma forma consistente com a inflação de 2%. E eles estão de uma forma saudável. E isso dá uma avaliação razoável da produtividade. É um bom mercado de trabalho.